Olá, pessoal. A aula de hoje será sobre as medidas de capacidade, certo? Nós já estamos estudando as medidas de volume, as medidas de superfície, as medidas de comprimento, que vocês já viram, as medidas de tempo. E agora chegamos nas chamadas medidas de capacidade, que vai ter uma relação muito forte com as chamadas medidas de volume. Só que a relação de capacidade, a capacidade é o total que um recipiente é capaz de receber determinado líquido, determinado elemento, certo? Então, quando você vê aquela questão de litro, mililitro, tudo está relacionado à capacidade, certo? Serve para medir o volume, o líquido, certo? A capacidade e o volume estão juntos. Só que você lembra que o volume tem uma medida diferente, que é metros cúbicos, centímetros cúbicos, quilômetros cúbicos, vocês sabem bem. A unidade principal é o litro, certo? Já sai um pouco daquela relação com as medidas de comprimento. Você pode notar, mesmo que tenha metros cúbicos, tem metros. Quilômetros quadrados, tem quilômetros. Agora não tem mais essa nomeação. Nós temos agora o litro. E claro, nós temos os recipientes, que são as garrafas, as caixas, por exemplo, caixa de leite, caixa d'água. Nós temos os iogurtes, por exemplo, que eles têm a chamada capacidade deles, que são sempre indicados na embalagem, certo? Então, sempre esses elementos terão essa indicação. Cuidado! Há recipientes que têm indicação de peso, do peso do recipiente, não do volume do mesmo, do próprio recipiente. Quando você vê uma caixinha de Nescau, você vê lá, tem 200 ml. Aí, às vezes, você vê uma caixinha de um outro elemento que tem líquido, mas tem 90 gramas, 900 gramas. Mas ali está se falando do peso, certo? Nós temos os múltiplos e os submúltiplos do litro, que vocês conhecem, que todas as medidas têm. No caso dessas medidas, os múltiplos, que são maiores que os litros, e os submúltiplos, terão uma relação parecida com o que acontecia com o metro. Cada casa, a diferença dele será 10. Se você for da esquerda para a direita, você vai multiplicar. Se for da direita para a esquerda, você vai dividir por 10. Cada casa equivale a 10. Então, nós temos os múltiplos: quilolitro, hectolitro, decalitro. Os submúltiplos: decilitro, centilitro e mililitro. Você deve estar estranhando a falta do acento, para quem gosta de acompanhar o português. Quilômetro, decâmetro, hectômetro, decímetro, centímetro, milímetro. Ali elas são palavras proparoxítonas, ou seja, tem um acento na sílaba tônica, porque toda palavra proparoxítona é acentuada. Aqui você vê que a sílaba tônica não é naquelas mesmas referente ao quando é a medida em metro. Aqui não é decalitro, é decalitro, certo? Então, para você não achar que está faltando acento, e quando você for responder alguma coisa que tiver que escrever por extenso, querer colocar o acento, certo? Cuidado. Como eu mostrei antes, a diferença de cada casa, 10. Da esquerda para a direita, vezes 10 cada casa. Da direita para a esquerda, você divide por 10 cada casa. Por exemplo, se for transformar de centilitro para litro, duas casas. Então, você vai dividir por 100, certo?
É só você acrescentar o zero, ou fazer com que a vírgula ande. Vocês já lembram bem dessas transformações. Tenho certeza que vocês não terão dificuldade em relação a isso, mas qualquer coisa é só perguntar. Como eu disse antes, existe a relação entre as medidas de volume e, claro, as medidas de capacidade. Algumas principais, até coloquei, fiz questão de estar aqui, por exemplo, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, aqui na setinha abaixo. Ó. Então, se tem 20 decímetros cúbicos, então são 20 litros, certo? 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, certo? 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, se tem 100 metros cúbicos, então tem 100.000 litros. 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro, certo? 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. 1 litro é 1000 mililitros, aqui é só entre as medidas de capacidade mesmo. E aqui 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Transforme 24,3 quilolitros em decilitros. Então, vamos contar as casas. 1, 2, 3, 4 casas. Então, são 10, 100, 1000, 10.000. Então, você pegaria o 24,3 e multiplicaria por 10.000. Ou você usa aquela outra técnica. Bota o 1, vamos contar quantas casas. 1, 2, 3, 4. Então, você coloca quantos zeros? 4. Então, essa vírgula, como é multiplicando, ela vai para a direita. Então, ela tem que ir quantas casas? Quantos zeros tem? 4. Lembre-se que a quantidade de casas é referente à quantidade de zeros no número. Então, são uma casa, no 3. Faltam 3 casas, então eu complemento com o quê? Com 3 zeros. Então, a resposta, 24,3 quilolitros equivale a 243.000 decilitros. Certo? Uma piscina possui 88 metros cúbicos de água. Qual o valor da capacidade em litros? Aqui já é um exemplo que relaciona medidas de volume e a medida de capacidade. Aí você lembra da regra. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, 88 metros cúbicos. Então, vai ser 88 vezes 1000, que dá igual a 88.000 litros. Certo? 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, basta eu pegar o 88 e multiplicar por 1000. Então, 88 vezes 1000, 88.000. Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só você perguntar na plataforma. Só você perguntar no WhatsApp, que a gente está aqui para responder e ajudar vocês. Certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.